Olá, queridas irmãs da MCM. É um prazer a gente estar aqui juntos agora. Poderia ter sido de uma outra forma, estarmos comemorando mais esse aniversário da MCM, mas nós queremos louvar o Senhor por isso, porque Ele nos proporcionou estarmos comemorando o aniversário da MCM, mais um ano de existência, desse jeito que a irmã Isis nos desafiou e nos propôs a fazer, comemorar através da nossa comunhão e da ligação que temos no Espírito e na fé. E as irmãs estão aqui hoje reunidas nesse grupo de WhatsApp e é um prazer mesmo assim a gente estar junto, porque aprove ao Senhor permitir com que tudo acontecesse dessa forma. O Senhor quis que isso acontecesse do jeito que está acontecendo, então devemos louvar Ele, devemos agradecer a Ele, porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem dirigido cada passo que a gente dá, e a gente louva a Deus por isso também, porque não está acontecendo como a gente quer, mas está acontecendo como Deus quer. E é um prazer, como eu já disse, estar falando aqui para as irmãs nesse grupo. São 58 anos que a MCM da nossa igreja completa. Certamente desde o início não era MCM, houve um tempo que foi MCA, União Missionária Feminina também, né? Num todo, falando. Mas nós louvamos a Deus porque há 58 anos a nossa igreja tem tido essa união de mulheres, tem tido esse trabalho realizado pelas mulheres da nossa igreja e que nós sabemos que é um pilar muito importante para qualquer igreja. Eu sempre tenho dito e tenho reforçado nas minhas falas às irmãs e todos os irmãos da igreja de que as mulheres da nossa igreja, de toda a igreja batista, de toda a igreja cristã que tem a vida de oração, tem uma importância muito grande. Porque essas mulheres são aquelas que estão em todo o tempo orando, estão de joelhos, colocando diante do Senhor os clamores e as petições que nós precisamos fazer a Deus. São as mulheres que estão sempre na linha de frente, a gente não pode negar isso. E a gente louva a Deus, eu sempre sou grato ao meu Deus pela vida de todas as organizações da igreja e especialmente pela vida da MCM, que tem sido um baluarte na nossa igreja. As irmãs aí que em todo o tempo se colocam à disposição com o seu braço forte, apesar da delicadeza, mas tem força no braço e consegue enfrentar os desafios juntamente com todos nós. Então louvo a Deus pela vida de vocês, mulheres cristãs em missão da nossa igreja. A vida de cada uma de vocês é muito importante, vocês têm um papel excepcional e extremamente importante na nossa igreja e também na família de cada uma. Nós sabemos as lutas que muitas de vocês enfrentam, que muitas de vocês têm vivido no seu dia a dia, de orar pelos seus esposos, orar pelos seus filhos, orar para que o Senhor Deus traga salvação para a casa de vocês. Nós sabemos isso e eu cresci vendo a minha mãe fazer isso, orando, pedindo ao Senhor proteção e de direção e salvação para a sua casa. E eu sei que essa é a realidade de muitas de vocês que têm orado e pedido ao Senhor que traga salvação para a vida do seu esposo, para a vida dos seus filhos. E a gente sabe que esse trabalho, que essa atitude nunca pode parar. Vocês precisam continuar em todo o tempo, sempre tendo fé no Senhor, de que Ele irá ouvir as orações de vocês e o clamor de cada um de vocês. A irmã Isis me desafiou a estarmos juntos aqui nesse momento, trazendo uma reflexão para as irmãs. E eu queria também registrar, hoje é aniversário da irmã Aurora, que faz aniversário. Eu ainda não liguei, eu estou gravando esse vídeo à tarde e ainda não liguei para ela, mas vou ligar para ela daqui a pouco, E eu quero desde já também aqui desejar feliz aniversário para a irmã Aurora e dizer que o nosso Deus continue derramando graça e misericórdia sobre a sua vida, irmã Aurora. E como eu estava dizendo, a irmã Isis me desafiou eu trazer uma reflexão aqui para as irmãs nesse dia festivo, nesse dia de comemoração de aniversário. E enquanto eu refletia, enquanto eu meditava sobre a palavra que traria para os irmãos, para as irmãs, o Senhor colocou no meu coração da gente conversar um pouquinho sobre fé, da gente conversar um pouquinho sobre a nossa confiança no Senhor. Eu acho que o tempo nos desafia a cada vez mais a gente pensar sobre isso, sobre a confiança que temos em Deus, sobre a fé que precisamos exercitar
no nosso Senhor, aquele que é o Criador e sustentador das nossas vidas. E isso cabe muito perfeitamente, tanto no dia que nós estamos vivendo, nos tempos que estamos passando, a realidade dos nossos dias, como também sobre a vida de cada mulher, de você que é mãe, você que é mulher, que exercita essa sua fé e que deve exercitar a sua confiança no Senhor em todo tempo. Na verdade, todos nós, enquanto cristãos, precisamos viver a nossa vida tendo sempre fé no Senhor e exercitando a nossa confiança nele. Eu queria convidar as irmãs a abrirem suas Bíblias, lá primeiro no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. A gente vai ler um texto muito conhecido que fala exatamente sobre fé. E o texto que está lá no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Irmãs, esse texto, o autor, quando escreve essa carta, ele é muito feliz quando escreve esse texto acerca da fé. É uma das declarações e dos tratados que a gente consegue observar teologicamente falando que melhor explica o que é fé. E a gente percebe o autor dizendo que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e convicção daquilo que a gente não vê. E sempre que eu leio esse texto, eu me desafio a imaginar e a refletir, na verdade, né, sobre o que seria exatamente na prática a fé. E quando a gente fala de ser a certeza das coisas que nós esperamos e convicção das coisas que nós não vemos, eu percebo que se encaixa muito perfeitamente sobre os desafios que nós enfrentamos na nossa vida, acerca da provisão, acerca do cuidado de Deus, acerca daquilo que nós esperamos do Senhor para as nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que nós imaginamos que seja algo inalcançado. Quantas vezes nós passamos por situação na nossa vida em que nós imaginamos ser coisas muito longe da gente conseguir ver e se tornar realidade, mas a fé que nós temos no Senhor e a fé que nós precisamos exercitar na nossa vida em todo o tempo é essa fé que nos desafia a ter certeza de coisas que a gente espera. É a fé que nos desafia a ter certeza e convicção das coisas que a gente nem vê ainda, que a gente não consegue vislumbrar e nem ter certeza, nem ter uma direção ou uma ideia se de fato isso é possível. Sabe, irmãos, a fé que o autor aos Hebreus nos desafia a ter é uma fé que ultrapassa o visível, é uma fé que ultrapassa a nossa mente humana, é uma fé que ultrapassa o nosso conceito lógico, inteligente e racional acerca daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E sim, isso inclui até a salvação dos nossos parentes, que muitas vezes nós nos damos por desenganados. Às vezes nós nos damos por desacreditados de que de fato um dia, no caso de vocês, irmãs, o seu esposo ou o seu filho, quando parecer difícil ou algo impossível a salvação deles, lembre-se disso, de que a fé que você tem no Senhor é uma fé que lhe desafia a cada vez mais confiar e acreditar naquilo que Deus tem oferecido para as nossas vidas. E nós sabemos que o melhor de Deus para a vida de cada um de nós é a salvação que Ele nos dá através da vida de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esses 31 dias de oração, clamando ao Senhor por salvação na nossa casa, na nossa família. E a nossa oração precisa ter exatamente essa fé. A fé que confia, a fé que acredita, a fé que espera, mesmo não vendo ou talvez até duvidando do que seja possível. Mas a fé nos desafia a vencer a dúvida, a fé nos desafia a vencer o invisível, a fé nos desafia a confiar no Senhor acima de todas as coisas. E é exatamente essa ideia de fé que eu queria tratar com as irmãs nessa noite, nesse momento aqui que vocês estão reunidas para agradecer ao Senhor por mais um ano de existência da MCM. Eu sei bem que durante esses 50 anos de caminhada, em que a gente percebe que a MCM vem passando de gerações em gerações,
e a gente vê um exemplo bem claro disso na vida da irmã Isis, a irmã Luzimar. Ela esteve à frente da MCM por um tempo e deixou a sua sobrinha, a irmã Isis, agora à frente da MCM, e assim tem sido assim de geração em geração. As mães passam para as filhas, as tias passam para as sobrinhas, e a MCM continua nessa caminhada há 58 anos, intercedendo, louvando, buscando ao Senhor, estando juntas sempre em oração e no serviço. E tudo isso é possível porque cada irmã que faz parte dessa organização tão preciosa tem no seu coração, tem na sua alma a fé no Deus que pode fazer aquilo que a gente não vê e que pode nos dar o que a gente tanto espera. Os 58 anos da MCM está baseada na fé, na fé do nosso Salvador Jesus Cristo, está baseada na fé do nosso Criador e do nosso sustentador, o nosso Deus, aquele que está acima de todas as coisas. E é essa fé que eu queria desafiar você, irmã, a estar exercitando na sua vida, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de pandemia, de enfermidade, de incerteza, de dificuldades que a vida tem oferecido para cada uma de vocês. Lembre-se sempre que a fé que vocês têm a fé em um Deus que vive, em um Deus que está vivo, que venceu a morte e que está em todo o tempo cuidando das nossas vidas e do nosso lado, está sustentando a nossa vida. Os 58 anos da MCM, Deus esteve do lado de vocês e por isso nada faltou para vocês. Talvez vocês tiveram apenas o necessário, talvez vocês tenham tido apenas o essencial na sua casa, na sua vida, mas saiba que tudo aquilo que você tem, por menos que seja, é Deus quem dá, é Deus quem provê para cada um de vocês, e por isso vocês precisam ter cada vez mais fé. Fé através das experiências que você tem com o Senhor. Quantas vezes vocês já não passaram por momentos difíceis em que achavam que não ia conseguir vencer a dificuldade que você estava enfrentando naquele momento, mas o Senhor Deus, Ele permaneceu fiel e demonstrou a fidelidade dEle para a vida de cada um de vocês, e isso foi possível porque vocês tiveram fé no Deus que poderia trazer a solução para o problema de cada uma. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, e se nós estamos vivendo a nossa vida sem ter fé em Deus, nós não estamos cumprindo, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos pecando. Precisamos exercitar a nossa fé, precisamos demonstrar a fé que temos em Deus cada vez mais e exercitar essa fé também com outro sentido da palavra fé que pode ser aplicada às nossas vidas. A palavra fé também tem o sentido de confiança. Se você confia em Deus, você tem fé nele. E eu queria trabalhar esse outro sentido da palavra fé, o sentido da confiança, levando as irmãs agora a abrirem suas Bíblias. Um texto muito conhecido, o texto do Salmo 23, onde Davi escreve e traz a figura do pastor sobre a vida das ovelhas, apresenta Deus como pastor de ovelhas, na verdade, e nós sabemos que nós somos as ovelhas e o nosso Deus é o nosso pastor. E o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou por longos dias, ou por todo dia. Irmãos, lembrar desse salmo, pensar sobre esse salmo, exatamente nos faz entender a confiança que devemos ter em Deus. Exatamente nos faz entender que essa fé, quando aplicada na prática à nossa vida, ela nos desafia a ter Deus como pastor das nossas vidas, como um pastor que cuida das ovelhas. Sabe, irmãos, vocês hoje me têm como pastor na igreja,
mas o pastor perfeito e soberano da vida de cada um de vocês é o nosso Deus. O nosso pastor é o nosso Deus. E essa figura do pastor, como aquele que cuida, como aquele que protege, é algo muito real. Se a gente for observar, de fato, o pastor de ovelhas, ele é aquele que protege as suas ovelhas por ser um animal dócil, um animal indefeso. Ela precisa de ter alguém que afaste os predadores dela. Ela precisa ter alguém que direcione elas para o caminho onde elas estão seguindo, porque as ovelhas se distraem muito facilmente e podem perder do caminho. As ovelhas precisam de ter um pastor que conduza elas para um rebanho e que alimenta aquelas ovelhas, que cuida, que provê o sustento para a vida delas. E é exatamente sobre essa ideia que o salmista Davi, ele escreve, e aqui ele ainda não era rei, ele era de fato um pastor quando ele escreveu esse salmo. E ele escreve lembrando exatamente, refletindo ou observando e percebendo o cuidado que Deus tinha para com a vida dele. E ele coloca Deus como pastor exatamente porque o Deus a que nós servimos é esse Deus que cuida da nossa vida, é esse Deus que direciona o caminho para as nossas vidas, que diz qual é o caminho que devemos seguir, é esse Deus que nos leva para pastos verdejantes, é esse Deus que nos faz a gente se alimentar de um alimento saudável que vai nutrir o nosso corpo e que vai trazer tudo aquilo que a gente precisa para a nossa existência e para a nossa sobrevivência. O Deus a que nós servimos é aquele pastor que mesmo quando a gente está andando pelo vale da sombra da morte, quando a gente estiver passando por um momento de enfermidade, quando a gente estiver passando por um momento de pandemia, Ele está lá cuidando de nós, nos livrando, e isso deve fazer com que a gente não tenha medo, por saber que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque o nosso Deus está conosco, cuidando de cada um de nós, livrando as nossas vidas daquilo que pode nos fazer mal. Esse é o desafio para a gente, irmãos, com base no texto do Salmo 23 que o salmista Davi nos escreve. Nós devemos confiar, ter fé, acreditar em Deus, de que Ele está cuidando de nós, de que Ele está trazendo o suprimento necessário para as nossas vidas, acreditar de que o Senhor é o pastor que não deixa faltar nada para as nossas vidas, de que Ele é quem supre todas as nossas necessidades. E é por isso, irmãos, que quando a gente junta os dois textos que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala da fé como firme fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza daquilo que a gente não vê. E juntando ao Salmo 23, de que nos mostra que Deus é o nosso pastor, aquele que cuida de nós. Nós precisamos ter fé, acreditar, confiar e ter a convicção exatamente de que o nosso Deus cuida de nós, de que o nosso Deus está sempre suprindo as necessidades da nossa vida, está sempre nos guiando enquanto pastor, está sempre do nosso lado, nos trazendo para cada vez mais perto dele e para que a gente viva cada vez mais perto um do outro. Se desafie, irmã, a viver esse dia, a viver a sua vida, na verdade, principalmente nos dias que nós estamos passando de dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades no suprimento da nossa vida material, da nossa vida física. Lembre-se que o Senhor está sempre com você, de que o Senhor é o seu pastor. Tenha fé no Deus que supre, que cria e que transforma, que traz salvação para a sua casa, para a sua vida, porque com certeza Ele irá agir na sua vida, irá trazer a resposta da oração que você tanto precisa. A reflexão é breve, porque nós não estamos em um meio muito tradicional de comunicação. Mas eu queria desafiar você, irmã da nossa MCM, da nossa amada IBCJ. Viva a sua vida tendo fé. Viva a sua vida confiando cada vez mais no nosso pastor, que é o nosso Deus, aquele que supre as nossas necessidades. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria que nesse instante a gente pudesse orar juntos. Eu queria orar com você, irmã da nossa MCM. Eu queria orar com você, irmã Isis, que tem liderado a MCM, que tem se preocupado em pastorear essas mulheres. Eu queria orar para que o nosso Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.
que o nosso Deus esteja dirigindo, que nosso Deus esteja cuidando e guiando da vida e suprindo as necessidades que vocês têm nas suas vidas pessoais, na sua vida como mãe, como esposa, como dona de casa, como trabalhadora, como profissional. Queria pedir ao Senhor que cubra a vida de vocês de bênçãos. Então eu queria que você orasse comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, ter os nossos corações gratos ao Senhor pela vida de cada mulher que faz parte da MCM, da nossa igreja, Deus. Queremos ter os nossos corações gratos pela vida de cada mulher que nos ouve nesse momento, Pai, e que tem vivido a sua vida, Senhor, dedicado a te servir, a estar cada vez mais te buscando, ó Pai, de estar servindo ao Senhor no teu reino, na tua casa, com aquilo que tem nas suas mãos, com aquilo que sabem fazer, Deus. Nós clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja cuidando, abençoando a vida de cada uma dessas, ó Pai, que o Senhor esteja livrando elas dos males que a vida pode ou tem oferecido para cada uma delas, ó Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja cuidando dos lares de cada uma, que o Senhor esteja cuidando da família de cada um, ó Pai, dos seus esposos, dos seus filhos, das suas filhas, ó Pai. Que o Senhor esteja contemplando a necessidade que cada uma tem, ó Deus, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida enquanto mãe, enquanto esposa, Deus. Que o Senhor as ajude a viver cada vez mais os seus dias debaixo da tua graça, Senhor, com a tua proteção, com o teu cuidado. Que possam, Senhor, cada vez mais buscar no Senhor a força necessária para viverem os seus dias, ó Pai. Que o Senhor esteja restaurando, Senhor, a vida de cada uma delas, que o Senhor esteja trazendo forças para a vida de cada uma delas, ó Pai. Oramos ao Senhor por aquelas que por algum motivo, ó Deus, estão fracas, estão desanimadas, ó Pai, estão temerosas, estão com ansiedade no seu coração. Que o Senhor possa, ó Deus, estar curando, que o Senhor possa estar restaurando, que o Senhor possa estar purificando, ó Pai, a vida delas, Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades dela de forma completa, ó Deus, em tudo aquilo que elas precisarem, que o Senhor seja o pastor que supre, ó Pai, e que a fé delas cada vez mais esteja firmadas naquilo que o Senhor é. Pedimos ao Senhor que ajude a cada uma com seus desafios pessoais, ó Deus. E agora, de forma especial, queremos te apresentar, Senhor, a vida da irmã Isis, a vida da irmã Lídia, Pai, que juntas as duas, ó Pai, têm guiado esse rebanho, têm cuidado, Senhor, de cada irmã da MCM, ó Pai. Pedimos ao Senhor que não somente essas duas, mas cada mulher, Deus, que tem trabalhado, que tem sido líder nessa organização, Pai, que tem alguma atribuição, que tem algum trabalho, Deus, que o Senhor possa estar ajudando, dando capacidade, ó Pai, que o Senhor possa estar cada vez mais sobre a vida dessas, lhe dando sabedoria, lhe dando disposição para o serviço, ó Pai. Enfim, Senhor, nós oramos ao Senhor e clamamos pelas Tuas misericórdias. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, que a Tua graça e que o Teu amor seja algo muito presente e que nunca lhes falte nada, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, oro confiado e acreditando e agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querida irmã, que você possa viver o restante desse dia com a paz do Senhor e que a gente viva cada vez mais tendo fé e confiança, e que não seja somente 58 anos da MCM, mas que sejam inúmeros até Jesus voltar, que a MCM da nossa igreja seja uma organização firme, forte e temente ao Senhor, que dedica a sua vida no serviço do Reino de Deus. Que Deus te abençoe.